E eu acho que tá certo, eu espero que sim. E o que tá acontecendo aqui? Tem muitas pessoas novas aqui. Oi! Olá, olá, amigos! Olá! Olá! Então, hoje vamos falar de Violet Evergarden. Vai virar um campo de guerra esse negócio aqui. Onde trouxe aqui alguns queridos convidados para brilhantar essa conversa. Começando aqui pela ordem da chamada aqui. Então, Diogo, apresente-se. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a essa live aqui. E eu não sei porque eu tô falando assim, porque sempre que eu falo com a câmera eu esqueço que eu não sou apresentador dessa vez. Então, eu sou Diogo Prado, eu tenho um podcast chamado Anikincast, eu tenho um canal agora aqui na Twitch, twitch.tv/Didcast, onde eu jogo joguinhos e falo sobre animes ao vivo às terças e quintas-feiras. E eu tenho um canal agora também no YouTube. Agora não, né? Mas, enfim, ele está sendo reativado agora, onde eu também falo sobre animes e que tais, que é Anikinkai, youtube.com/Anikinkai. Então, basicamente, eu falo sobre animes há quase 10 anos na internet. Exatamente. É basicamente isso. E eu às vezes cito esporadicamente você aqui. Então, gente, o Diogo é o meu senpai dos animes. Olha só. Fico deveras encabulado com isso, mas se eu comecei a honrado ao mesmo falar de animes de temporada, culpem ele. Olha aí. Não sei se foi uma boa coisa, gente. Me desculpa. Não. E também, né, outro convidado aqui, Kitsune, presente-se. Olá! Eu sou o Leonardo Kitsune, do VideoQuest. Se você não conhece o VideoQuest, é muito possível, na verdade, que você não conheça o VideoQuest. O VideoQuest não é um fenômeno, né? Mas a gente fala também de animes há 7 anos. Eu fiz uma review de Violet Evergarden esses dias. Foi no caso ontem, inclusive. Então vão lá. O Diogo fez um vídeo que eu ainda não tive tempo de ver sobre Violet Evergarden. Então assistam o vídeo do Diogo, assistam o meu vídeo e assistam o VideoQuest. E é isso aí. O VideoQuest fala mal de anime há 7 anos e é universalmente odiado por todos. A gente tá aqui porque alguém precisa receber isso. Então a gente tá aqui pra sofrer. Mas, por favor. Maravilha, o canal dos dois vai estar aqui na descrição, tá? Então, conheço o trabalho deles, são fenomenal, né? Eu diria que é um dos melhores trabalhos sobre animes da websfera nacional de animes. É isso aí, me repetir. Mas... Obrigado. Eu não sei se ele tá enchendo, Kitsune, eu não sei se ele tá enchendo a nossa bola só pra valorizar os convidados que ele chamou, ou se ele realmente acha isso. Não, eu acho sim. É de coração, gente. É de coração, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. tempo, na verdade, né? Não. A gente poderia ir direto. Deixar a galera chegar na stream, entendeu? Isso, Deixar o público vir chegando. É bom, eles falam de que anime, isso, falam muito. Falam pra caralho, adoram falar, entendeu? Então chama de cara. Maravilha, gente. E também, não menos importante aqui, que também vai abrilhantar a nossa conversa, o Rafa, que esse daí vocês já conhecem, né, gente? Eu sou um cara da sinopse em volta de 3 críticos que vão falar enquanto eu ficar quieto. 3? Eu tô nervoso. 3? Meu Deus. 2. Cadê o... Kitsune e Diogo. Tá, obrigado. Tá, mentira. Eu corroboro com a sua afirmação. Então vamos lá. Sim. Maravilha. Então, 2 críticos, o cara da sinopse e o Thunder. E o cara que tá fazendo... Que convidou os nossos convidados para fazer esse debate aqui. Bem... Então, né, vamos começar a falar do nosso querido, amado e odiado, ou amado por ser odiado, Violet Evergarden, né? E já deixando bem claro, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Hoje a gente vai poder falar à vontade de spoilers, se você ainda não assistiu. Confira os vídeos de introdução, a gente em breve também vai estar no vídeo lá no Projeto LB, fazendo a introdução de Violet Evergarden pra quem não assistiu. E também teve acompanhamento de episódio por episódio que o Tsune fez, a gente fez, então você tem aí vários conteúdos para você entrar em Violet, e hoje a gente vai só debater o que foi Violet, né? Bem, começando por algo muito interessante, né, que Violet trouxe, que eu acho que é um ponto
que é o primeiro ponto que a gente já consegue observar. Aquele negócio é ridiculamente lindo. Pelo amor de Deus, eu nunca vi uma produção televisionada, assim, de 3 episódios, que conseguiu ser consistente do começo ao fim, independente de qualquer outro ponto, sabe? Não tô nem em questão artística, né? Então você tem algumas obras que brinca com a arte, tem muitos conceitos, e tenta brincar e fazer coisas inovadoras e fora da realidade. Por exemplo, como o Shimbo, né, da Shaft, adora fazer isso nas obras dele, mas é inegável que Violet, em questão de valor de produção, é algo insano, né? E eu gostaria do ponto de vocês, quanto à animação de Violet, pra gente começar a conversa. Então, Diogo, e que inclusive, Diogo, você fez um vídeo recentemente falando sobre a animação, né? Ontem. Muito bom, inclusive você conseguiu colocar uma imagem lá na tela que eu achei maravilhosa, dos caras colocando filtro por filtro do Sakuga. Nossa, sim. Maravilhoso, cara, mas manda aí. Sobre a animação de Violet Evergarden, eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o único ponto que eu acredito ninguém vai discordar. Falar que a animação de Violet Evergarden é ruim seria... Discordo. Eita, lá vem. Nenhum motivo. Objection! Tô aqui pra isso só. Maravilha. Não, mas olha só. Objection, por quê? Porque sim. O Kyoto Animation, ele... Acho que no ano passado, Kyoto Animation, pra quem não sabe, é o estúdio que animou o Violet Evergarden. Fez Keion, fez Ryoka, fez... O que mais? Me lembra aí. Fez... Hibiki Euphonium. Junibyo é do Kyoto Animation? Hibiki Euphonium, pô, óbvio. Maravilhoso. Enfim, vários animes aí de garotas bonitas. Lucky Star, sim, no começo do estúdio ali, ainda, no princípio, mas enfim. O importante é que no ano passado o estúdio, eu adoro ficar pensando e tentar falar bonito, assim, mas vamos lá. Tranquilo. O estúdio, ele anunciou que estaria cada vez mais rumando para produções cinematográficas ao invés de produções para televisão. E isso deixou muita gente assim meio triste, porque a qualidade do estúdio ele já vinha sendo bem reconhecida em todos os animes anteriores dele. Hibiki Euphonium, por exemplo, que tivemos aí algumas temporadas passadas, era incrível. Mas um anime que já estava anunciado, já tinha uns 2 anos mais ou menos, era justamente esse Violet Evergarden. Muita gente temia que Violet Evergarden, por ser um anime que estava muito bonito em sua produção, para quem não sabe, saiu um teaser de Violet Evergarden há 2 anos atrás, 2 anos antes da estreia do anime, eles lançaram um teaser no YouTube. Então as pessoas temiam que esse anime viria para o cinema, mas felizmente ele veio para a TV e não perdeu qualidade nenhuma por causa disso, né? E isso foi um feito, porque você falou que você não consegue pensar em nenhum anime que tenha tido essa qualidade na televisão. Cara, eu não vou afirmar 100%, mas com pouquíssima margem de erro, eu diria que é o anime mais bonito que a gente já teve na televisão, feito para a televisão até hoje. Isso eu acho que não tem dúvida. Cara, se eu puder. Claro, por favor. É engraçado porque o meu ponto no meu vídeo, na minha review do Violet Evergarden, de certa forma tá sendo confirmado com o fato de a gente começar esse programa falando da qualidade de animação. Porque eu acho que, pra mim, eu cheguei à conclusão, depois de pensar na coisa toda, que a ideia de Violet Evergarden é menos contar uma história e mais fazer a gente fazer o que a gente tá fazendo. Que é, nossa, como é bonito Violet Evergarden, né? Então, cara, é meio que inegável. E se a intenção era impressionar, pelo menos eles entregaram uma coisa, assim, sem discussões. É um bagulho absurdo. Também é uma questão de estética e de gosto pela estética. Porque eu por enquanto, vocês devem estar reparando que faltam coisas no meu cenário. Eu vou, se os caras me passarem a porra da chave, eu vou me mudar em breve. Mas por enquanto eu tô morando aqui com um amigo meu, que é o Pedro. Ele tem um PlayStation 4. E aí de vez em quando eu tô na sala fazendo porra nenhuma, ele tá jogando PlayStation 4. E PlayStation 4 tem muito esse tipo de coisa, esse tipo de jogo que tenta um realismo, né? Tenta
gráfico mais fiel possível à realidade. Eu tava jogando Far Cry 5 esses dias. E, pô, é praticamente perfeito e tal. Não me impressiona. Não é o tipo de coisa que eu prefiro o Zelda novo do que, esteticamente falando, do que qualquer jogo hiperrealista. A estética do Violet Evergarden não é a minha estética preferida. Eu olho pra ele e falo, nossa, que bonito, os caras mudam profundidade de campo, a iluminação é fotorrealista. É muito impressionante como praticamente não tem variação de design de personagem ou aquele frame meio feio que você pode pausar e falar, olha a cara da Violet. Não tem esse tipo de coisa, né? Eu não lembro de ninguém prestar atenção nisso, então eu acredito que não tenha em nenhum momento parecido estranho pra você pausar e falar, nesse frame aqui ela tá feia. Eu Sabe, fiz... Tem algum frame feio? Então, não. Assim, você pode pegar alguns in-between, mas ele quebra o character design justamente pra movimentação, né? Como eles claro. tentaram, assim, alguns animes tentam fazer essa verossimilhança em interpolação de movimento, assim como, por exemplo, se você pausar um vídeo de alguém falando, em algum momento ele vai fazer uma cara muito estranha, né? E em Violet tem essa mesma pegada. Isso. Então... Façam isso. Mas é diferente, por exemplo, em Just Because, que foi na temporada passada, que eles faziam isso e não soava orgânico, como a própria realidade da movimentação. Em Violet, não. Você tinha essa interpolação de movimento e frame por frame ele bugava dentro do esperado de uma movimentação, né? Então, eu escovei o negócio e eu falei, caraca, velho, me impressionou. Não, é muito bonito. Eu tenho um problema com design de personagem na série, que é o design da Violet, porque a Violet tem 14 anos, é isso? Uhum. Por aí. Não é possível. Simplesmente não é possível. Primeiro que causa uma série de problemas na história e ela não é desenhada pra ter 14 anos. Então, porque parte da ideia também de Violet Evergarden, na ideia de te impressionar pra fazer essa impressão de maravilhamento no espectador, é fazer com que os personagens na história tenham milhares de momentos de maravilhamento. Então a quantidade de cenas de olha como a Violet é linda, me enjoou, eu fiquei de saco cheio do negócio e sei lá, quando você pensa que ela tem 14 anos é muito esquisito. Que tem tanta gente, caralho, olha essa mina de 14 anos de idade. Para de olhar pra ela, sabe? Fica pior ainda quando a gente tem, por exemplo, aquela princesa no episódio whatever. Aquela princesa que a Violet ajuda lá a trocar cartinhas de amor e que ela, teoricamente, tem a mesma idade da Violet. E eles fizeram escolhas de design bem diferentes para os dois personagens para representar a idade delas. Sim, então, total. assim, isso realmente fica um pouco complicado. Agora, já que a gente tá falando de animação, acho que um ponto que a gente devia tocar e que as pessoas sempre gostam de jogar pedra quando aparece em anime é CG. E Violet Evergarden, amigos, tem CG para! Porra! Tem muito! Tá aí o bicho. bagulho. Sim. Nunca pensei em CG em Violet Evergarden. Pois é, mas isso é uma boa coisa. É um sinal bom, né? Isso é um sinal positivo, porque eles conseguiram fazer um CG de tal maneira que ele se mesclasse o suficiente. Não aquela atrocidade, por exemplo, que fizeram com Golden Kamuy, o urso de Golden Kamuy e tal. Mas enfim, o Violet Evergarden tem muito CG. Mas é o tipo de CG que é feito com cuidado. Tem um corte, eu não lembro agora exatamente em que parte é. Eu sei que aparece no primeiro comercial da série. Que é a Violet está digitando na máquina de escrever lá e tal, e aí aquela máquina, a câmera sobe e a máquina se desfaz em tipo várias cartas sendo jogadas pro alto e tal. Tudo aquilo ali é puro CG. Tudo é puro CG. E foi feito, parece que demorou acho que uns 3 meses para ser feito, e foi feito por um maluco. Foi um cara que animou aquilo tudo ali e demorou pra caramba fazer. Pois é, e foi um pequeno corte, só que demorou, sei lá, 3 meses pra ficar pronto e tal. Então, assim, os caras tiveram tamanha preocupação com a animação que eles fizeram questão de tornar o CG algo imperceptível como CG,
sabe? E isso é algo que realmente me impressionou em Violet Evergarden. De tudo que a série fez, de todos as escolhas de... não tem a quebra de personagem, ele não fica tortinho, Tortinho. ele não fica, sei lá, a luz e sombra e tal, tá tudo muito bonito, mas o que me impressionou realmente foi o uso de CG, que é algo que a gente realmente não vê em anime pra televisão, um CG feito dessa maneira, e realmente me impressionou. Que é o resultado ideal, né? Sim, claro. Os caras claro. precisam usar computação gráfica a essa altura, até pra baratear o processo, mas Tem uma polêmica com esse negócio de baratear processo, sabia? Ah, é? Dizem que não barateia muito, não. Pelo contrário. Ô, louco. Nossa, mas se você tem um modelo... Assim, eu entendo que quando você precisa popular, por exemplo, cenários, né? Fazer os caras lá de fundo pra não bugar tanto, né? Isso acaba sendo mais fácil porque você pega o modelo, replica e muda a textura. Então, mas mais fácil não quer dizer que sai mais barato. Então, esse é o porém. É até uma conversa interessante que eu tava tendo no primeiro episódio que a gente fez a review de Legend of the Galactic Heroes, e eu fiquei impressionado com a quantidade de CG ali. E eles replicando muita nave, assim, era naves a perder de vista, e quando elas atiravam... Mas não ficou zoado ali, ficou bacana. É isso que ficou interessante, né? É justamente isso. Então você utiliza o CG pra maximizar a situação. Então, pode acabar ficando... Eu não sabia que ficava mais caro ou menos conveniente, dependendo da situação. É porque, cara, pra fazer um bom CG, é a mesma coisa que fazer uma boa animação, sabe? Você pode fazer um CG tosco, como você pode fazer um CG muito bem feito, como, por exemplo, Violet Evergarden. Foi o que eu te falei. Um pequeno corte de Violet Evergarden, de um comercial que saiu 2 anos antes do anime, de fato, ser lançado, demorou meses pra ficar pronto, e foi feito por um cara só e tal. Então, assim, pra ficar maneiro, demanda tempo, sabe? Filmes da Pixar, por exemplo, não ficam prontos da noite pro dia e não são nem de perto baratos. Filmes 2D, eu acho, da Disney, acho que são mais baratos do que os filmes 3D da Pixar ou da própria Disney e tal. Sim, então, eles ficam meses renderizando o filme. É um negócio insano. Além disso, enfim, tem várias questões e tal. E agora com a tecnologia, por exemplo, agora eles têm que renderizar em 1080p ou 4K, sei lá quanto eles renderizam e tal, esse negócio, para poder fazer future proofing, né? Porque vai que daqui a pouco lançam a mídia 4K lá, ou 8K, e os caras querem remasterizar esses arquivos que são gravados em arquivo digital. Eles têm que renderizar em uma parada maior. Então, assim, tudo tá envolvido nesse quesito, né? Sim. Mas não acho que seja para baratear. Às vezes é para ser mais rápido, ou às vezes é só questão estética mesmo. Eu sei que o podcast não é sobre... Podcast não, a live não é sobre Golden Kamuy, mas... O diretor de Golden Kamuy explicou o uso daquele urso em CG. Sim, essa entrevista é interessante. Assim, o episódio não tinha ido pro ar ainda, tá? Então ninguém viu ainda, não tinha visto o urso ainda. Mas ele explica que ele quis fazer o urso em CG porque ele queria realmente dar uma dimensão diferente para aquele urso. Ele queria fazer para mostrar que aquele urso era algo diferente, que ele tinha um papel mais importante naquela história. Então, sim, o CG, eu não sei até que ponto o nível de bullshit ali estava rolando, mas às vezes é por próprias questões artísticas que a pessoa quer usar o CG, né? Ou por questão de praticidade e rapidez, como por exemplo, você quer popular uma área inteira em 2 segundos, você vai lá e joga a galera em CG, sabe? E Steins Gate teve isso agora, o Steins Gate Zero, teve uma cena lá, a típica cena que agora eu tô prestando atenção em todo anime, de pessoas em CG andando. Nossa, sabe? tem um vídeo do Digibro que ele abre falando disso aí, né? E eu vejo pouco anime genericaço de temporada, eu não tenho tempo, então eu tento selecionar, então eu não vejo tanto dessas coisas assim, mas está em tudo. É uma praga essa merda, né? Sim, recentemente até o Citrus utilizou essa técnica, que é uma das poucas coisas que eu consigo salvar naquele anime. Eles conseguem popular o cenário, olha só, e faz até que bem dentro do damage control deles, né? Mas, enfim. Eu sei que é muito óbvio falar da animação de Violet, tanto que eu acabei abrindo a live pra esse ponto, mas até que ponto isso se torna óbvio da gente não prestar atenção? Porque eu tive uma experiência interessante com Violet nesse quesito, de prestar atenção, de ir além do que era o óbvio.
E eu consegui fazer isso, eu acho que muito provável, porque eu me senti cativado com a obra. Eu, honestamente, pessoalmente, gostei de Violet, me emocionei. Eu sou um chorão mesmo, então isso daí não conta. Sim, exatamente, pode falar. Pode falar. Eu sou o cara que chora em Naruto, velho, então é a vida. Mas enfim, esse daí não é o ponto em questão. Eu percebi que, por mais óbvio que seja as cenas e todo o glamour e o resplendor da animação, eu consegui lidar com alguns pontos, alguns detalhes que a animação me passava, que o roteiro não me passava. Então, assim, às vezes eu falo, poxa, esse personagem não agiu como eu gostaria, ou isso pareceu uma galhofada. Eu prestei atenção em alguns momentos antes ou depois, e as coisas começaram a fazer sentido. Eu não sei se vocês chegaram nesse nível de detalhamento, assim, de prestar atenção no que estava sendo mostrado ou contado, porque eu sei que existem algumas obras que não conseguem fazer isso porque tem um bom diretor, não tem uma boa animação, às vezes o cara quer passar uma mensagem apenas através da fisionomia do personagem e ele parece uma cara de batata, então não tem como fazer. Em Violet eles conseguiram fazer, eles tinham o potencial para trabalhar o que não estava no texto, né? Não estava dentro do roteiro, não estava sendo verbalizado. Vocês chegaram a ter algum tipo de imersão nesse sentido e pegar esses detalhes? Cara, ó, eu acho a direção do Violet Evergarden meio óbvia. Talvez também tenha a questão de eu me esforcei muito pra gostar por mais ou menos uns 6, 7 episódios. Aí depois eu fui cansando, enchendo o saco. E obviamente, quando você cansa da coisa, você não dá o devido valor e a devida atenção pra todos os momentos. Né? Isso acontece. Mas eu acho a direção, o enquadramento das cenas do Violet Evergarden meio óbvio. Não tem muita criatividade pra passar significado através da imagem, a não ser a própria expressividade dos personagens, que é maior do que qualquer anime genérico de temporada, por conta de ser uma produção melhor, então eles são realmente mais expressivos, e isso é uma coisa que falta em anime, porque design para animação tem que ser muito simplificado, né? Então, é muito raro você conseguir passar a expressividade, porque você tem que fazer menos linhas, né? Pra facilitar a animação. Então, o Violet Evergarden, realmente, os personagens são um pouquinho mais expressivos que a média. Tá certo também que essa expressividade, por conta da direção do Violet ser voltada toda para um dramalhão novelesco, boa parte da grande expressividade dos personagens é olhar pra Violet e fazer cara de choro. E isso me deu no saco depois de um tempo. Mas eu lembro de uns 2 momentos que eu achei bem interessantes, assim, de escolhas criativas, de edição e composição de frame e tal, que é o momento que a Violet tá fazendo a carta pra aquela mulher que ela fode a vida da mulher lá, que faz a carta toda errada no episódio 2. E tem um frame que ela tá falando de não gostar, se eu não me engano é isso. Ela tá falando que, eu não gosto tanto assim do cara, não sei o que, eu tô só fazendo cena, mas na verdade eu não gosto dele. E aí tem um frame que mostra a mão dela e ela faz assim. E ela movimenta o dedo da aliança, que eu acho que tá sem aliança. Então é bem um sinal da direção de, ela pensa em casamento. É um símbolo, né, que eles jogam na tela, ela está pensando em casamento. Ou então quando ela vai lá na guerra, aquele episódio de merda que ela vai escrever a carta do maluco no meio da guerra. E eu falei até no vídeo semanal que eu gosto desse frame, que ela tá... pra mim, um dos poucos momentos onde demonstra-se, quando ela tá em campo de batalha, que é todo o final da série, demonstra-se que aquilo afeta ela de alguma forma. Que ela tá parada numa espécie de uma carroça, sei lá, e ela vê os soldados passando todos ensanguentados, e ela respira meio, e ela tem um calafrio. Então é ao mesmo tempo diegético, né? Tá dentro da cena, ela está com frio porque ela não tá com roupas apropriadas, depois o cara dá uma jaqueta pra ela. E também porque ela tem um calafrio de lembranças da guerra. Então você tem esse pequeno jogo de cena.
De resto, eu não acho Violet... Talvez também seja por conta do contraste com o Sangatsu no Lion. E o Sangatsu no Lion é um anime feito com um monte de JPEG. Cara, é a mais maravilhosa e artística apresentação de PowerPoint da história. PowerPoint, cara, é aquelas colagens de projeto de arte, de como é que é? Educação artística que você fazia na escola. Você pegava uma cartolina. Você corta a revista e tal. E eu concordo plenamente, cara. E a gente nunca tira o mérito de Sangatsu de fazer uma sequência de JPEG maravilhosa. Shingo edita o Sangatsu no Windows Movie Maker do Windows 90. Mas o que ele faz? Ele enquadra as cenas pro máximo de drama possível de várias maneiras diferentes. Tem uma cena na conversa, eu não vou lembrar exatamente quais são os frames, mas é uma conversa do professor com a aluna que praticou o bullying com a menina principal. Uhum. E tem tipo uma sequência de 4 tomadas. Cada uma dessas 4 tomadas é uma sensação e quase um gênero de história diferente. Tem uma tomada dramática da menina isolada num canto escuro. Tem uma tomada em olho de peixe com a luz estourada do entardecer. Tem uma tomada só da cara do... Cara, o cara muda de frame pra frame a intensidade das cenas com uma criatividade absurda. E quando você vê Violet, é tipo o máximo do realismo óbvio. É tipo... eu acho que, inclusive, agora pensando, uma comparação perfeita, que é essas novelas atuais da Globo com câmera de cinema. Câmera de cinema não, fica com taxa de quadros por segundo de cinema, porque a câmera continua bosta. É verdade, é verdade. Tá, quadros por segundo que eles mudaram. Aquela sensação, eu não sei se vocês têm essa sensação esquisita quando vê TV Full HD 4K na FENAC, e dá aqueles frames são esquisitos, né? Então é uma sensação que não é de televisão de novela qualquer. Tem uma iluminação, tem um trabalho de produção de arte lá, muito legal. Mas eles ainda enquadram meio plano, cintura pra cima, hiper close. Plano contra plano, plano contra plano, plano aberto, corta. Então os caras ainda fazem enquadramento de novela, só que com câmera, com imagem, com fotografia cinematográfica. Pra mim o Violet é meio isso. E o Kitsune cortou. Ah, não, agora voltou. Não, Kitsune, seu áudio sumiu. Ixi. O áudio. Então, já que Kitsune foi cortado aí pela produção, eu vou falar... Agora tá ok, Amish. Agora tá ok. Yeah! Você quer completar um raciocínio ou eu posso falar? Não. Só ia falar que era realmente uma linda fotografia pra nada. É só isso. Eu tô aqui pra fazer o rage, gente. Alguém tem que fazer isso. Eu sei. Não, olha só. Eu adoro animação. Quem me conhece sabe disso. Eu gosto muito de comentar animação lá no Anikincast. Tanto eu quanto o Star, a gente adora ficar analisando as minúcias, falar do animador tal, que animador animou tal cena e patati patatá. Mas enfim. Só que eu concordo, cara, bastante com o que você disse com relação a Violet Evergarden. Ele é realmente ele é muito bonito, sabe? Ele é um anime que leva ao extremo o que a gente tem de disponível para animação no Japão hoje em dia. Só que ele faz isso de uma maneira bem... sem graça. Não é sem graça, acho que é a melhor palavra, mas... Padrão? Não é padrão, cara. É tipo morna, assim, sabe? Pouco imaginativa. Perfeito. Eu acho que a fotografia dele não é muito lá original, assim, ela realmente trata a história, ela não ajuda muito a contar a história, mas é claro que também tem os seus momentos. Por exemplo, eu lembro claramente de um momento que me impressionou bastante, e novamente voltamos ao CG aí, porque teve um uso bem forte de CG, mas ficou muito bonito, que é ao mesmo tempo uma cena que eu achei mal dirigida, mas que me impressionou pela fotografia em alguns momentos, que foi... no episódio em que a Violet está escrevendo uma carta para um escritor. Lembra disso? Não, ela está escrevendo o livro do escritor porque ele não pode mais escrever por causa de um problema lá na mão. E aí ela... E tem um momento que ela cruza um lago, não tem? Uhum. Meio Mary Poppins, assim, voltando com um negocinho e tal, pá.
Ah, que cena ridícula. Pois é. A cena é horrorosa, assim. Ela é aquela, como o Kitsune falou no vídeo dele, é aquela cena que mostra assim: agora você vai chorar, cara. Chora agora, fé. Chora agora, porque o cara tá chorando ali. O cara tá chorando, ó. Entendeu? Chora! E é uma cena que se estende, aí mostra a Violet indo de um lado para outro do lago, flutuando Mary Poppins lá e tal, com metade do carisma do Yondo, mas enfim. Vai lá flutuando e tal, e demora flutuando, e ela pisa na água e faz aquela... Enfim, isso não importa. O que importa é um frame não, um corte daquela cena, que é quando eles abrem plano aberto e giram a câmera assim, ó. Já fica mostrando a Violet pisando no lago. Tudo em CG lindo, maravilhoso, rodando a câmera. E por que eu achei isso incrível? Porque é um tipo de recurso que você não vê muito em anime, justamente porque é difícil animar coisas em 3D em anime. Não só em CG, de fato, mas fazer movimento em 3 dimensões, né? E eu acho que aquilo ali foi a única coisa que naquela cena me impactou. Porque é uma cena que deveria ser muito, assim, explosiva, uma cena que deveria impactar o espectador de alguma maneira, sabe? Só que, na minha opinião, tá muito mal dirigida até chegar naquele momento que eu falei assim, tá aí, pronto, me impactou um pouquinho. Então, o que o Thunder disse de que ele percebeu vários detalhes e tal, que realmente colaboraram com a narrativa, pelo menos acho que foi isso que você quis dizer, né? Não foi, Thunder? Sim, sim, sim. Eu notei muito pouco, cara. Realmente, pra mim, a maioria do... Pode ser porque eu não prestei tanta atenção assim nos detalhes, talvez. Eu fico mais ligado assim na fotografia, no enquadramento e tal, etc., no pacing da coisa e tal. Mas eu notei muito pouco. Eu realmente notei muito pouco. Eu acho que era tudo muito lindo, mas sem graça. Uhum. Isso daí eu acabei notando por 2 fatores. Um que eu falei, poxa, eu entendi os problemas, eu sei a série de escolhas estranhas que Violet tem, mas aqueles personagens funcionaram pra mim de uma forma estranha, mas funcionaram. E eu comecei a caçar e perguntar pra mim mesmo por que eu tô conseguindo entender e o que eu tô... Sabe, será que eu tô superestimando? Será que eu estou entendendo coisas que talvez o diretor não queria contar, mas acabei pegando no ar porque isso tá com um duplo sentido e tá muito interpretativo? E talvez sim, sabe? Talvez sim, porque eu senti algumas coisas de alguns personagens, de alguns momentos, que era muito mais interpretativo do que real, né? E isso já corrobora um pouco com a própria proposta de Violet, que é ser muito mais sobre mensagens, muito mais sobre reflexões do que personagens, do que lógica. Você joga no lixo a lógica de Violet. A história contada ali, os personagens não fazem muito sentido, não tem uma verossimilhança de você criar cada personagem para ele parecer mais orgânico do que realmente é. Mas depois de tudo isso, né, eu acho que depois de inclusive fechar a obra, eu comecei a entender que você não quer me apresentar personagens, você quer apresentar conceitos, ideias. Então, por exemplo, a garota que recebe carta durante 50 anos. Eu tô cagando pra garota, eu tô cagando pra mãe, eu tô cagando pra Violet que entregou a carta. Mas a ideia, a mensagem, e você pensar, poxa, olha que a ação bonita, que presente bonito, conceitual, que a mãe deixou, que a mãe da garota deixou pra ela pros próximos 50 anos. Eu não achei muito bonito, não, mas tudo bem. Eu também não achei muito bonito, achei até meio creepy. Não, é um pouco creepy, eu sei que é um pouco creepy, mas é aquele negócio, eu acho que aí acaba entrando um pouco de pessoa pra pessoa. No momento, isso eu falei, caraca, me pegou, nunca imaginei que alguém faria algo assim. E o creep, ele não existiu porque a filha, ao longo dos episódios, inclusive eu acho que pego até um pouco do que eu tinha falado anterior, de ver o semblante da garota ao longo das cartas. Você via ela no começo chorosa, triste, a carta machucava, mas ao longo do tempo a carta meio que era mais um presente, menos um fardo. E o negócio foi andando, e teve a carta que ela tava... Que quando ela tava casando, quando tava se apaixonando. Então, eu, no final das contas, acabei achando bonitinho essa ideia. Mas então, isso daí é só o exemplo é mais a mensagem do que a verossimilhança. Mas vai lá, Kitsune. Então, porque aí que tá, um dos meus negócios com Violet Evergarden é que
eu entendo qual é a intenção de... Pelo menos eu acredito ser essa. Eu acredito em entender. Qual é a intenção de montar a história dessa maneira. De fazer a Violet passar por várias pessoas. E aí você força a Violet a testemunhar diferentes experiências e diferentes formas de amor. E eu acho que funciona em graus variados de sucesso. E eu acho que às vezes acaba sendo apenas a força do amor. Por exemplo, o episódio da princesa, eu elogiei na época e continuo elogiando, que eu acho que nesse sentido de trabalhar conceitos e trabalhar ideias, eu acho que ele é um dos mais criativos e mais ricos, porque você realmente tem uma menina que precisa pesar uma série de coisas, porque ela precisa pesar o amor romântico e a responsabilidade como monarca, como princesa, e um amor materno que ela sentia pela governanta. Então, realmente ali você está trabalhando com o tema numa infinidade de maneiras. Ou o episódio que é o que eu mais gosto, que é o episódio do carinha do astrônomo lá no observatório. Lembrei o nome, observatório. O carinha no observatório. E é um bom episódio, é um episódio mais sutil, e é um episódio onde os dois estão ligando, tanto a Violet quanto o carinha, que foda-se o nome dele, estão lidando com perda e solidão. O cara faz, cruelmente, inclusive, a Violet perceber que o que ela tá sentindo é solidão. A Violet nem tinha se ligado até aquele momento. Então, só que assim, os dois estão passando por experiências próximas, mas também fundamentalmente diferentes, porque a dor da perda do moleque não é a mesma dor da perda da Violet. Então a maneira como se deu é diferente, mas eles ainda conseguem encontrar um meio de campo ali. Então isso é legal, esses são momentos onde Violet Evergarden consegue trabalhar o tema, e o tema em geral de Violet Evergarden acaba sendo meio que diferentes, expressar sentimentos, entender sentimentos e diferentes sentimentos e diferentes formas de amar, né? Então isso é legal. Em outros pontos, pra mim acaba sendo apenas olha a força do amor. Pra mim o episódio da mãe é um episódio que só quer dizer o amor é forte. O amor ultrapassa barreiras. O amor ultrapassa o tempo. Aí você vem, se eu não me engano, eles são seguidos. Porque tem o episódio 9, que pra mim é o fim da série. Aí tem o episódio 10, que é o da... Pra mim a série acabou ali. Mas aí tem o episódio 10... Logo depois é o episódio da mãe da carta, né? Pra mim é muito esquisito que ela passa por uma catarse emocional enorme no episódio 9, aí no 10 ela meio que vai casualmente pro lugar trabalhando. Ah, não, tá tudo bem, é trabalho, vambora. Tem que pegar metrô, mais um dia, terça-feira. E aí ela não chega... Só isso, como ela parece que não aprendeu nada com a catarse que ela teve, porque além dela ter tido essa catarse de novo no final do anime, ela, nos episódios seguintes, parece que nada aconteceu naquele episódio 9, o que é muito estranho. É uma sensação muito estranha. Parece que alguém errou na hora de adaptar, sabe qual é? Parece que deixaram para diretores diferentes cuidarem do episódio, e um cara pegou a novel original e falou assim, beleza, esse momento aqui é interessante a gente botar nesse momento e fazer depois um prólogo para deixar ela, para mostrar o que ela aprendeu, como é que ela tá aplicando isso no dia a dia dela, porque, acredito eu, um dos temas de Violet Evergarden, o principal tema de Violet Evergarden para mim é justamente a importância, acho que eu falei no Twitter isso, é a importância de você expressar seus sentimentos, sabe, a importância de você não guardá-los ou não ser apático para tudo e para todos, e como isso faz você, sei lá, encontrar o seu lugar no mundo, enfim, whatever. E aí, eu pensei justamente isso, eu falei, beleza, eles estão mostrando aqui então a catarse final da Violet, de tudo isso que ela aprendeu, levou ela até aquele momento ali de epifania, vamos dizer assim, e ela vai agora mostrar o que isso mudou na Violet. Não só não mostrou porra nenhuma do que isso mudou na Violet, porque não parece ter mudado, porque, novamente, como eu disse, ela tem essa catarse novamente no último episódio. Ela
ainda volta pra guerra, volta a lutar e tal. Isso não teve um grande impacto na maneira como ela vê o mundo, na maneira como ela vê o lugar dela no mundo, que era o que o cara lá, o Major, queria pra ela. Ele falou assim, minha filha... Fala aí, pode falar, Kitsune. Não, tem tipo uma diferença no comportamento corriqueiro da Violet pós episódio 9, que é ela chora nos fim dos episódios. Ah, é. Uhum. Então, Isso aí depois, é nos 4 episódios seguintes, ela chora no fim do episódio. Pode falar. Só pra eu rapidamente terminar o que eu ia dizer, você tem o Catarse do episódio 9, você tem o episódio 10, que pra mim é o amor ultrapassa as barreiras do tempo e da morte, e aí você tem o episódio 11, que é o amor ultrapassa as barreiras territoriais e da morte. É basicamente a mesma, pensando apenas na história fora da Violet, né? A história que a Violet testemunha e intermedia através das cartas. Então, a lição que às vezes Violet passa é meio que a mesma, né? Como, por exemplo, no começo, que tem 2 episódios seguidos das outras colegas de trabalho dela, que são meio que 2 episódios seguidos das 2 meninas que não se acham boas o suficiente. Você precisa contar a mesma história 2 vezes? É uma história episódica. Eu não gostei, por exemplo, daquele Kinonotabi. Eu acho que todas do Kinonotabi novo, né? Eu acho que todas as lições são rasas e meio que alegóricas ao ponto de ser uma folhinha de tópicos pra você dar uma aula, mas você só lê os tópicos. Só que assim, pelo menos de episódio pra episódio, cada uma das coisas que ele tava trabalhando era completamente diferente do anterior. Não tinha nada a ver. Então você vai estudar um aspecto 100% novo da sociedade. No Violet, às vezes, você tem uma coisa, você tem exatamente a mesma coisa com uma pequena diferença com outro personagem. Eu não sei... Esse é o meu problema. Então, eu não sei se é digamos assim, a dinâmica da obra original, que veio da Light Novel, né? Se as histórias são muito parecidas por conta disso, né? Eu não sei se acaba Mas sendo... Isso é uma falha da direção. Isso é uma falha da direção. Não, também. É a direção que tá adaptando o material. É que nem aconteceu, por exemplo, com... Qual foi o anime que eu reclamei, meu Deus? Falei que tá muito igual ao mangá. Droga, agora eu esqueci. Teve um anime agora dessa temporada que eu falei que tava muito parecido com o material original e por isso falhou com uma adaptação. Não foi exatamente Golden isso, Kamuy. Não foi Golden Kamuy. Também! Não. Pior que foi. Que eu falei que Golden Kamuy tem muita fotografia do mangá e por isso caga momentos que no anime podia ficar muito mais maneiro e ele tenta se prender demais ao mangá. Mas não é essa a questão. Por exemplo, Cute Honey. Cute Honey, o Cute Honey Universe, pra mim falhou miseravelmente em trazer as temáticas que o Gonagai quis incitar ali na década de 70 pro público atual. Ficou uma coisa galhofada, ficou uma coisa tosca pro mundo de hoje, sabe? Fazer piada com, por exemplo, 2 professores gays se pegando no pátio. Ou então achar que as meninas perderem a roupa na luta é algo, uau, meu Deus, que chocante, sabe? Falharam em trazer... E pior é que conseguiram ainda suavizar muito do que o Gonagai mostra no mangá original, enfim. Toda a ideia de chocar e de tirar o espectador da zona de conforto dele foi pra casa do... Sabe, não? Vai falar, Nish. Sim. Fora que... Diga, Sr. Thunder. Não, eu só ia falar que é um problema muito próximo com o Kinonotabi novo. Teve episódios chaves, teve bons episódios ali feitos, né? Seguindo toda a lógica do próprio Kinonotabi. Mas, por exemplo, pega o último episódio das ovelhas kamikazes. Que merda é essa? Isso não tem nada a ver com Kinonotabi. Mas é o Greatest Hits de Kinonotabi. Não, cara, enfia essa história em outro lugar, porque tinha outras coisas muito mais interessantes pra ser adaptada. Então eu também jogo a culpa no diretor em questão de Violet, eu também não li a novel, então não posso falar sobre as escolhas, mas a dinâmica dos episódios e se a grande temática de Violet era falar sobre as várias faces do amor, realmente soou um pouco pobre em questão de escolhas temáticas, vamos dizer assim, porque tem poucas histórias que realmente se diferenciam de alguma coisa. E às vezes, por exemplo, a dinâmica do episódio do cara que morre na guerra, que eu particularmente achei interessante a escolha de ter um episódio assim, mostrando uma face diferente de... É uma despedida, né? Ele sabe que vai morrer, ela sabe que vai morrer, e como que a mensagem vai ser passada pela morte do rapaz lá. Então, bacana. Ok, mas ainda assim...
tem vários detalhes que acaba não pegando a ideia e imprimindo, assim, e colocando no episódio de uma forma tão bem feita, digamos assim. Sabe o que você me fez pensar num negócio agora? Eu acho que uma das piores coisas de Violet Evergarden é uma adaptação Violet de Light Novel. Evergarden? É Violet Evergarden. Não é a Violet Evergarden, é o Violet Evergarden do episódio Eu ia final. falar as duas coisas agora. O Violet Evergarden é uma das piores coisas de Violet Evergarden e a Violet é uma das piores coisas. O que eu ia falar é que é realmente não só a escolha das histórias, porque a novel aparentemente é meio que também episódios, são contos, né? Uma antologia de contos, digamos assim, e a Violet vai passando por todos eles, e ela nem é o foco direito dos contos, de acordo com um cara do meu grupo do Padrim do VideoQuest. Inclusive, o VideoQuest está no Padrim. Colabore com o Padrim do VideoQuest. padrim.com.br/VideoQuest. E o cara tava me contando que a Violet mal é o foco das coisas. Mas é um pouco também a escolha da sucessão dos acontecimentos. Porque se você coloca a história do cara que morreu na guerra e ele se despede, são duas histórias de despedida basicamente, que são seguidas, é a história da mãe e a história do soldado. A história do soldado, que vem depois, é a história de um cara que se despede, que ele sabe que vai morrer e nunca vai ver a pessoa que ele ama, e ele se despede com dor e arrependimento, e só o que ele queria era ver a mulher que ele ama. Então é sofrido, é ruim, ele não superou aquilo. A mãe superou. O trabalho da mãe é fazer que ela fez um esforço para superar a própria morte, a distância que ela vai sentir da filha, porque ela vai morrer, e também aliviar a despedida da filha ao longo dos tempos. Se você troca e você coloca, depois daquela catarse emocional da Violet, que tem a ver com o trauma dela na guerra e tudo mais, você coloca depois daquilo a Violet na guerra, afetada pela guerra, e não do jeito que ela chegou e era uma ninja, uma super agente, desce no paraquedas e derruba 4 pessoas. Não, não, pelo amor de Deus. É um ninja. A menina é um ninja. Ela é muito forte. Acabou. Então, se você coloca, logo depois ela tem aquela coisa que ela tentou superar. Você primeiro não deveria colocar a cena dela superando no episódio 9. Porque pra mim ela dá aquele passo, é um momento de superação. Ela reúne todas as experiências dela, fala, seguir em frente. Aí ela segue em frente. Você não coloca isso. Você tira essa cena, coloca ela na guerra, que ela vai sofrer estando na guerra e vai ver um cara sofrendo porque ele tem que se despedir das pessoas que ele ama porque ele vai morrer. E aquilo é ruim e aquilo coloca a Violet dar uns 2 passos para trás daquele momento que ela poderia ter tido e da evolução que ela quase teve ali no momento que ela descobriu que o Major estava morto. Aí a Violet vai pra mãe e aí a Violet vê, olha, existe um caminho, existe uma forma de aceitar a perda. E aí você vai pro clímax emocional dela. Então o problema de Violet pra mim é um problema realmente de escolha da ordem das coisas que eles querem adaptar. Pega um conto aqui, coloca aqui, acolá e tudo mais, e você organiza a história de modo que as coisas tenham um rumo, um começo, meio e fim, mesmo que seja episódico. Que é claramente a intenção do anime, né? Ele tem um clímax no final, não é só um CSI, que todo episódio é diferente, você pode pegar qualquer um, e a Violet está em um lugar escrevendo uma carta e uma história bonita. Tem uma sucessão de coisas acontecendo que dá num clímax, mas eu acho que eles realmente quebraram esse clímax diversas vezes ao longo da história. É porque acho que a série não conseguiu se achar no que ela queria contar. Se ela queria contar a história da Violet, que é uma ex-soldado mirim, que quer superar os seus traumas da guerra e aprender o que é emoções, aprender a ter uma vida fora do campo de batalha, sabe? Fazer a sua rehab, ou é um anime sobre esses pequenos contos de emoção, onde a Violet vai lá e testemunha a vida dessas pessoas, e esse pequeno recorte da vida dessas pessoas e nos leva com ela nessas jornadas. Eu acho que esses dois lados, essas duas linhas que o anime segue, elas ao mesmo tempo não conseguem se comunicar, mas elas ao mesmo tempo também não conseguem ser aproveitadas de maneira dissonante, de maneira separada. Eu não posso só ver Violet Evergarden como uma jornada de uma personagem
tentando superar a sua dor. Superar não, na verdade. Aprender a viver novamente. Aprender a viver, ponto. Fora da guerra. Assim como eu também não posso ver Violet Evergarden apenas como uma coisa episódica, como, por exemplo, sei lá, Muxix, né? Então, assim, eu acho que esse problema do anime não conseguir decidir para onde ele vai e nem como conduzir essas duas linhas simultaneamente, eu acho que isso é o que causa a maior parte dos estranhamentos das pessoas que assistem Violet Evergarden. Corroborando com isso, esse não é só um problema de montagem. Eu acho que não saber o que fazer é um problema geral em Violet, até no seu roteiro. Porque, por mais que eu ainda defenda Violet em certos pontos, ainda tenha gostado muito, apesar de ter visto a série de problemas que Violet teve, eu tive um problema com ele em questão de é lógico ou é mensagem? Pra que tá servindo esse episódio? Pra que esse personagem então esse personagem está tentando ser retratado de uma forma real. Como, por exemplo, o irmão é o Didford, isso. O cara lá que é o irmão do... Dithard, não é isso? Dithard. Cara, não sei. Dithard. Não sei. Aquele cara lá. É Dithard na escrita, mas eles pronunciam Didfrid. Então... Retard, é esse o nome dele? O brother Basicamente. lá. O brother lá. Ele tenta ter um ar mais verossímil, assim como o Rodrigues. E do outro ponto, você tem a Violet, que é uma personagem completamente conceitual. Você tem os personagens dos episódios que são completamente conceituais. E então gera esse choque. Puxa, como que eu tenho... O que você quer dizer com personagem conceitual, rapidinho? Tipo assim, a Violet, por exemplo, é o conceito... Tipo, ela não é real em questão de tentar ser orgânico, sabe? Ela não é uma pessoa que você consegue englobar como uma pessoa real, onde ela tá tendo... Eu acho que o Thunder, acho que meio que quer dizer que a intenção quando você vê a Violet não é pensar que ela é uma pessoa num mundo. Isso. Ela é a personificação de uma ideia. Exato, exatamente. E eu vejo que Violet briga muito com isso. Você discorda? Então... Eu discordo, sabe por quê? Porque quando você pega um anime como, por exemplo, Devilman Crybaby, você tem um conceito de composição artística e direção e montagem e edição e trilha sonora e design de personagem e animação. Tudo é feito para você entender que não. Eles têm características que fazem eles parecerem pessoas comuns do dia a dia, eles se comportam como pessoas comuns do dia a dia, beleza, mas não, cada um deles é um arquétipo que representa uma ideia e você tem que pensar em como cada uma dessas ideias se chocam para criar um conceito maior. Isso é o Devilman Crybaby e isso tá em cada uma das escolhas da história. O Violet Evergarden, eu entendo o que você quer dizer e eu acho que ele meio que tenta, principalmente se você pegar o fato de que você tem essas histórias soltas, episódicas, isoladas, fechadas, que são histórias em que os personagens não vão se desenvolver, os personagens novos, né? A mãe, o escritor, eles não vão se desenvolver totalmente no período de 20 minutos, então eles são realmente um pouco mais uma ideia. Mas pra mim isso entra muito em conflito com a arte do negócio. Porque a intenção e isso pra mim é muito confuso em certos momentos. A intenção de Violet Evergarden, artisticamente, visualmente, é ser o mais realista possível. Você tem aquela cena que a Violet perde o braço, que tem o efeito sonoro do braço gosmento escorregando. Sabe? Ele quer ser visceral e real, porque você precisa sentir esses conflitos como conflitos possíveis. Ao mesmo tempo em que ele joga uns momentos meio de sequência de sonho. O momento que a Violet está pulando em cima do lago, aquela capa de livro pornô de banca dela pulando em cima do lago, é um momento que você vai se perguntar, é real? Ela deu 3 passos? Ela voou? Ela andou sobre a água? Ou é o cara imaginando? E tipo, muitos momentos... vou citar mais uma vez Sangatsu no Lion. O Sangatsu no Lion
Toda hora ele tá jogando representações visuais de ideias. Tem aquele episódio lindíssimo do velho, no último jogo da carreira dele, que o tempo todo corta pra ele com umas faixas, que as faixas representam o peso da responsabilidade que ele carrega, dos sonhos dos amigos dele ao longo da vida. É lindo, é maravilhoso. Você sabe que o velho não está ali com aquelas faixas, porque o anime ensinou você que ele vai cortar o tempo todo pra coisas que não são reais. O Violet corta às vezes para uns momentos desses, você dá um passo pra trás e fala, tá, esse momento não é real? Quais outros não são? Sabe, é isso pra mim que artisticamente Violet é confuso nesse sentido. Então eu acredito que ele quer, mais uma vez, Violet quer tudo. Ele quer alcançar todos os lados ao mesmo tempo. Então ele quer que você fique com pena da Violet ao mesmo tempo que você quer, que ele quer que você ache ela foda. Então ele quer que tenha a reação do Thunder, que é essa reação do eles não são pessoas de verdade, eles são representações de ideias. Ao mesmo tempo que ele quer que você acredite que eles são pessoas reais no mundo. As duas coisas não dá. O Kitsune acabou de verbalizar todo o meu pensamento. É exatamente isso que eu queria explicar nesse momento. E essa dualidade, de novo. Pô, você citou agora a questão de arte, que até visualmente ele tenta ser levado ser ultra realista, só que não, né? Então, eu acho que esse é um problema geral de Violet. Eu acho que a gente pode usar esse ponto de essa dualidade confusa dele e a gente acaba atirando pros dois lados, né? Já que a gente já tá pegando no calcanhar de Aquiles de Violet, vocês querem citar o que realmente acabou, um elemento, ou o que de fato te tirou de Violet? Quer começar, Diogo? Tirou? Eu tenho que pensar, pode falar aí, fica à vontade. Então eu vou começar. Por favor, manda ver. Cara, foi primeiro o episódio 9, de fato. Uhum. Foi dois momentos. Mas isso é que te tirou, é porque é um episódio até decente, na verdade. O episódio é bom. Então, ou foi o não, episódio 10 que te tirou, que você viu que o episódio 9 não valeu pra nada? Não, foi o episódio 9 mesmo, foi o episódio 9. Tá, tudo bem, então. Maravilha. Mas é porque o episódio... Mas é justamente isso, o episódio é bom. O episódio cara, no fim das contas, aliás, eu tava falando até que a direção de Violet não é muito criativa, e tem alguns momentos aqui e ali, e o episódio 9 tem um dos momentos mais... bonitos visualmente, que é realmente o momento onde ela baixa, olha uma violeta, faz o paralelo meio óbvio, mas o paralelo do Major em pé, ela sentada olhando pra ele, então ela é a violeta, assim como as violetas que ela tá vendo, e aí ela decide levantar e andar, e você tem aquele passo, e ela seguiu em frente na vida, e não precisou ser verbalizado, foi apenas visualmente, você entendeu tudo, aquilo é muito bonito. Mas naquele episódio eu já percebi que a estrutura de Violet não fazia o menor sentido. Não fazia sentido. Eu tava o tempo todo falando, porra, isso aqui é muito legal. Por que eu tô vendo isso agora? Não faz sentido eu estar vendo isso agora, anime. Por que você tá fazendo isso? Então, aquele momento me tirou muito. Porque você já sabia que ele não ia terminar ali. Sim, porque naquele momento, inclusive, tinha a informação de que Violet ia ter 14 episódios. Na verdade, ele tem 13 mais um especial do Blu-ray, né? Que vai sair, sei lá que dia aí. Inclusive, é possível que ele mude tudo. Porque eu não sei se vocês estão ligados do spoiler daquela última cena da série. Ah, não. Mas enfim. Mas o que realmente me matou no Violet foi o finzinho e todo esse trecho da guerra. Eu falei isso na minha review. Esse trecho da guerra todo me deixou muito puto. Porque... é o que eu acabei de falar, é o Violet Evergarden tentando conseguir tudo, tentando ser tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter dó da Violet, ao mesmo tempo eu tenho que achar ela o ser humano mais angelicalmente lindo do mundo, ao mesmo tempo que eu tenho que achar ela admiravelmente eficiente no trabalho dela, e aí eu tenho que ter pena por causa do trauma da guerra, mas eu também tenho que achar ela foda, porque ela é uma máquina de matar, ultra eficiente, que eu também tenho que achar lindo que ela não mata, apesar de ela estar nocauteando pessoas à torta e à direito. Então, o meu maior problema com Violet foi que, no fim, eu achei um anime cínico. Eu achei um anime que
ele não tá. Ele não quer realmente contar a história, uma história bonita, uma história que signifique algo. Ele quer que você. Tá certo que qualquer história quer isso? Quer que você não tenha nenhuma crítica, mas ele também não quer que ele não te desafia em momento nenhum, sabe? Não é uma coisa que tá realmente. Você tá. Cara, eu ia citar um exemplo de Sangatsu no Lion, mas eu não vou citar o exemplo de Sangatsu no Lion. Eu não vou citar o exemplo de Sangatsu no Lion. Eu vou citar o momento. O exemplo mais estúpido do mundo. Vocês se preparem. Violet Evergarden não quer que você critique a Violet em momento nenhum. Não quer que você desgoste dela em momento nenhum. Você tem que ter todos os sentimentos positivos possíveis. Até Black Clover faz isso de um jeito diferente. Sai do meu canal agora. Até Black Clover, um anime que eu larguei porque eu não aguentava mais olhar pra aquela coisa horrorosa que é Black Clover. É um anime que cria um personagem que uma das primeiras coisas que ele faz tá certo que tem o negócio do dublador exagerar, mas é te irritar profundamente. Porque o Asta, Clovis. ele é dentro o Black Clovis. Não, ele é o Clovis. Não, ele é o Black Clovis. O negócio dele tem o Black Clovis. Pra mim, ele é o Black Clovis. Que nem quando a gente fala que o Naruto, o personagem principal é o Naruto, então você tem que falar, tipo, como é que. Quando o Bleach lutou com o Aizen, você tem que chamar assim. Então, ele o Asta é o Black Clover. O Black Clover, ele é um personagem dentro de todos os clichês que eles reuniram de toda a história do Shonen e fizeram um apanhado e falaram, bom, ele é tudo isso aqui junto. Ele é um cara que você tem que gostar dele por conta da determinação e tudo mais, mas ele tem um monte de defeito. Ele é burro, ele é irritante, ele é insistente com a porra da freira que já rejeitou ele desde o primeiro momento da série. Então, ele tem um equilíbrio de ele conquistar a sua simpatia pelo Black Clover através de uma série de passos que passam pelo fato de que você não vai gostar desse moleque de primeira. Em Violet Evergarden, a Violet Evergarden é simplesmente perfeita. Eu fiquei enjoado dela, sei lá, nos primeiros instantes da série. E ao longo da série... Nada que ela faz, isso foi uma das coisas, só me intrometendo na sua parte, porque eu lembrei de um negócio que realmente me incomodou. Nada que a Violet faz tem consequência para as outras pessoas, nem para ela. Nada. Por isso que eu tive a conclusão que ela é um personagem conceito. Só parênteses. Não sei nem se pode chamar de personagem conceito, mas Tem uma cena só que é aquela. Logo no começo, quando ela tá começando a trabalhar de autômata de auto-memórias, que ela escreve uma carta pra uma mulher que tá apaixonada por um cara. E ela escreve uma carta muito literal, assim, falando exatamente o que a mulher disse lá e ferra o romance da mulher lá e tal. Mas a gente não vê o que acontece com a mulher depois. Sabe? A gente supõe que a mulher perdeu o romance pra sempre e tal, e nada vai ser reparado, mas a gente não vê o problema que a Violet causa. E tirando esse momento, que é o momento mais próximo de causar um problema que a Violet causa, nada acontece. Nem quando ela encontra o maior filho da puta do mundo lá, o amigo do Major lá, o irmão, desculpa. A gente tem alguma coisa ruim acontecendo pra Violet. Não, ele é só um grandíssimo filho da puta. Mas, assim, é o problema do personagem. O personagem dele tem mais carisma do que a Violet. É um carisma de um grande filho da puta. Mas não deixa de ser mais carismático que a Violet. Então, assim, e ter mais impacto as coisas que ele faz pra ele e pros outros, sabe? Enfim, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me incomodou na Violet, porque, como acho que o Kitsune fala isso bastante do Sakura Card Captor, não tem conflito. Nenhum. Nenhum. A personagem não tem conflito. O grande conflito dela, de tipo assim, eu não sei o que é amor, sabe? Ele é explorado na série? Eu não lembro dele ser explorado na série. Cara, no fim das contas, ela nem chega em ponto nenhum nisso, né? Não, só Pois é pincelado. Só é pincelado, Ela cara. vê pessoas amando, né? E é isso. Exato. Ela chora. Ela chora. Isso, pra direção, pode significar que ela aprendeu a amar. Talvez. Não, cara, porque Não a sei. gente chega no Clear Card Rain e... Putz...
Mas, cara, enfim. É só esse adendo que eu queria fazer no negócio do Kitsune, que realmente isso me incomodou muito, de não ter consequência, não ter conflito, não ter a história. Não ser uma história. Eu concluí a minha parte. Eu não sei se o jogo vai começar dele, mas eu concluí a minha parte. É isso que mais me incomodou em Violet Evergarden, no final das contas. Cara, só pra eu completar o que eu acabei de dizer, que o Kitsune dizer foi ótimo, hein? Essa nova palavra aí foi ótima, hein? Maravilha. Mas enfim. Só pra complementar também um pouco, uma coisa que me incomodou muito é que Violet Evergarden foi um anime que eu literalmente esperei por 2 anos acontecer. Como vocês sabem, eu sou um cara que adora animação, adoro ver boas animações, gosto do Kyoto Animation, acho que ele faz excelentes trabalhos, ele tem excelentes trabalhos no currículo dele, mas quando eu comecei a assistir Violet Evergarden, eu gostei muito, e o valor de produção daquela série me mantinha assistindo a série, sabe? Porque eu gosto daquilo ali, eu gosto de ver paisagem. Eu sou o cara que gosta de ver cenários bonitos, então eu fui lá e continuei assistindo Violet Evergarden para ver cenários bonitos, né? Só que conforme o tempo ia passando, eu via que aqueles cenários bonitos não estavam mais tendo o impacto que eu queria que eles tivessem em mim, sabe? Por que isso, né? E teve um texto que me inspirou a fazer o meu vídeo sobre Violet Evergarden, essa questão de o que seria mais importante no final das contas? Seria você ter uma boa animação que leva uma história medíocre ou uma história muito boa que leva uma animação medíocre? E esse conflito, essa armadilha que a Violet acabou caindo, que é a armadilha que eu chamei a armadilha do Sakuga, que é... Sakuga, para quem não conhece o termo, é aquela... É basicamente a qualidade do movimento, que é da ilusão de movimento, vamos dizer assim, né? Uma boa definição seria a dificuldade da ilusão de movimento em uma animação. E os fãs de Sakuga, eles muitas vezes assistem animes pura e simplesmente porque ele tem uma boa animação, sabe? Ele tem um alto nível de dificuldade, de complexidade nos movimentos dele, enfim. E, embora isso não seja nada ruim per se, você acaba descartando um ponto que, para mim, é muito importante, que é como que é a história que faz aqueles vários quadros por segundo que você vê na sua cara fazerem sentido. Que é você criar uma conexão entre você e aquela animação linda, maravilhosa, sabe? Eu acho que uma animação por si só, embora eu entenda que a arte é uma coisa muito pessoal e que arte se faz no momento em que a pessoa olha para uma obra e essa obra tira alguma coisa dela, alguma reação dessa pessoa, enfim. E isso pode acontecer só com animação, pode ser um anime mudo, sem história nenhuma, um quadro, mas enfim... eu acho que Violet Evergarden acabou caindo nessa armadilha pra mim, de se focar demais na sua parte técnica, se focar demais no seu portfólio para a nova sequência de filmes que o Kyoto Animation quer fazer, porque precisa vender, diferente da televisão, que alguém já pagou por aquilo ali, no cinema ela precisa convencer as pessoas a irem assistir, então Violet Evergarden acaba sendo um portfólio para a nova fase da Kyoto Animation, mas que ela esqueceu de que precisa contar uma boa história no meio do processo para poder realmente, e o mais principalmente para poder fazer com que o anime tenha longevidade. Porque você pode ter assistido milhares de animes muito bonitos pela sua vida, mas você lembra daqueles que a história conquistou você, sabe? Eu acho que Violet Evergarden falhou nesse quesito, e quando eu comecei a perceber que eu não estava me importando mais com o que estava acontecendo ali, porque o que estava acontecendo ali realmente não importava nem para os personagens que estavam ali, eu me desconectei de Violet Evergarden e realmente não pude apreciar. E o texto que eu queria falar, que me inspirou, foi um texto do Ogil Maniacs. Procurem lá, o último texto que o cara escreveu aí, no blog, em inglês. Sim, sim. Fala justamente sobre Sakuga e comparar com wrestling. Uau! Não me pergunta. Não me pergunta. Muito Certo. bom. Tá É um bom certo. texto, é um bom texto, eu garanto. Muito bom. Bem, e também, né, a pessoa que mais está falando nessa live, Rafa, quer também falar a parte que te incomodou? Não, de... tá foda, é que a gente tá aqui tentando falar, o maluco só entra... Pelo amor de Deus, ô Rafa. Não, o problema não é isso. Eu admito, eu estou nervoso pra cacete. Tá difícil de falar aqui. Você tá nervoso, cara? Você gostou de Violet Evergarden? A gente tá descendo o pau em você? Não, muito pelo contrário, eu não gostei. A única Ah, pessoa tá. que tá aqui que gostou de Violet sou eu sei.
É que o Rafa tá na vibe do Thunder, achando que eu e o Diogo somos pessoas conceito. Mas nós somos pessoas reais, cara. Os tópicos Você- Olha, o Starro e o Urso são pessoas com Ah, não, é. Aí sim, sim. não. Aí Eles sim. existem em outro plano. Ah, não, aí tudo bem. Aí eu até entendo. Eu tô tentando formar alguma coisa pra tentar falar, porque tá difícil, porque vocês falam tanta coisa e eu não sei, eu fico meio confuso, eu já tô até me enrolando Foi tudo. por isso que eu comecei a fazer um blog na internet. O Rafa faz live aqui comigo, falando pra caramba, e agora tá todo acanhado. Ah, meu Deus do céu, viu? Ah, estou com vergonha. Olha Vamos eles. lá. Agora, é que fiquei prestando atenção na argumentação do Kitsune e do Diogo, que eu me perdi. Qual era a pergunta mesmo? A coisa que mais te incomodou, que te fez Aham, sair Violet. do... Perder, Uhum. sair de Violet. O que me tirou de Violet na hora foi o episódio daquela amiga da Violet, que ela quebra o braço, aí vai visitar a família, que eu achei um episódio muito ruim. E com ele eu comecei a pensar, as mensagens dos episódios estão sendo tão importantes assim? Porque a mensagem desse episódio seria uma questão mais de amor, de arrependimento, da própria família da garota. Mas se o que mais importa pra mensagem do anime é a mensagem que transmite pra Violet, então a única mensagem relevante daquele episódio foi quando ela estava voltando, que ela entendeu o nome dela, que aí eles falam que é o nome dela de uma flor, aí ela lembra que o Major deu o nome de uma flor pra ela, não sei o quê. Eu Inclusive, só fazer um comentário aqui, que a galera gringa tá surtando horrores pelo nome da personagem ser Violet Evergarden. Eles acham cretino ao extremo. Mas é só um parênteses aqui, que pra gente não cria estranhamento nenhum, mas pros caras eles estão achando assim uma coisa cretina em um nível transcendental. Ah, mas é mesmo, né? Quando você para pra pensar... mas eu ignorei e falei, ok, vamos ver. É a Violeta sempre jardim, gente. E foi nisso que eu comecei a pensar, mas toda a mensagem é realmente útil que ele tá querendo me passar? Tipo, até no episódio seguinte, que foi o episódio da princesa, que foi um episódio bacana, mas daí chegou a cena final do Dithard, Dithfried, Siegfried, como queiram chamar, que ele só chega e fala, você é uma filha da puta, e vai embora. E depois Eu isso gosto só nesse momento. isso é trabalhado depois, no episódio 8, que é quando ela descobre que o Major tá morto. Não sei, não é citado, não é trabalhado, não sequer passa pela cabeça dela. Eu fiquei, o 6 é um bom episódio, mas cadê a relevância daquilo? Só pra depois? Então por que isso já foi pra cá? Não podia ser jogado pra mais tarde? Ou esse episódio não podia trocar de lugar? Fica muito confuso essa ordem de vagas que começou a me incomodar muito. Principalmente Vai na te deixar parte... mais puto quando você te lembrar que o anime teve 2 anos de produção, ou mais. Então eles tiveram 2 anos pra poder pensar em como fazer uma boa história. O que saímos foi em 4 episódios originais, que foram os 4 primeiros. A mesma partir do 5. Aí que fica a minha agonia, meu incômodo com Violet, porque toda hora eu pegava o episódio e falava, tá, o que ele quer me passar? Tá, ele quer me passar isso. Aí chega ou é uma mensagem que às vezes não é tão importante quanto a outra, que ela vai ter 2 segundos antes de terminar o episódio, ou é uma mensagem besta, como foi o episódio do soldado. Eu achei aquele episódio tão simples, uma mensagem tão simples. Pessoas morrem na guerra e ele não vai encontrar mais a pessoa que ele ama, chora. Foi muito qualquer coisa aquilo. Principalmente para uma mensagem, para um anime que faz mensagens mais interessantes. Se pelo menos a cena de drama fosse bonita, mas não, a única diferença da cena de drama no final para a cena de drama de qualquer episódio é que tacaram um blur na câmera e acabou. Essa é a cena bonita daquele episódio, porque foi muito sensual. Então, isso que me incomodou, sabe? Mensagem que acaba que não é tão relevante,
quanto a mensagem do finalzinho do episódio, ou ao contrário, jogam uma mensagem super importante que no final quebra e vai para outro ponto. Sim, sim. Sabe o que é mais engraçado disso tudo? Eu entendo, concordo, e todos esses erros realmente são visíveis e são palpáveis, inclusive. Assim, existem muitos pontos em Violet que acabam não se tornando muito discussão e são muito mais pontos prováveis, né? Então, por exemplo, você consegue provar que a animação de Violet é boa, você consegue provar as inconsistências narrativas e a falta de conclusão e como que é? Causa e consequência dentre os episódios de Violet, né? E apesar de tudo isso, é estranho que realmente eu acabei gostando, né? E o porquê que eu acabei gostando? Eu meio que desliguei essa parte de senso crítico pra entender a parte lógica, e eu trabalhei com Violet como sendo conceitos do começo ao fim. Então, mesmo que as mensagens elas não se conectavam, mesmo que os momentos eles não faziam sentido, e as coisas acabavam até sendo uma grande galhofada em alguns episódios, por exemplo, o próprio episódio lá do soldado que morre. Deu pau aí, ó. Ih, voltou? Cortou. E agora? Voltou. Voltou? Voltou. Beleza. Então, por exemplo, o episódio lá do cara que morre na guerra, eu acho que eu posso até usar esse episódio, né, pra falar sobre um sentimento que eu acabei assistindo Violet, que não é que eu recomendo, né, eu assistir dessa mesma forma, mas eu acho que foi a forma que eu descobri que eu acabei gostando, que é se atentar à mensagem, à passagem, e como isso reflete num âmbito pessoal meu, né? Então você acaba entrando na ideia, né, na mensagem, e menos na narrativa. Então eu achei legal, tipo assim, eu consegui sentir a dor do personagem, mas aí foi muito por imersão minha, do que de fato a obra me convencendo que aquilo era real, que aquilo era palpável. Então muitas vezes que eu acabei me emocionando em Violet, eu achava muito mais interessante, muito mais bonita a mensagem, a passagem, do que me preocupando com os personagens. Tanto que a própria Violet, no final das contas, por mais que eu tenha gostado da história, eu não me importo com ela. Não é uma personagem que eu me senti cativado, que me agradou de uma certa forma. Tantos outros personagens de apoio que apareceram em tão poucos momentos. A própria Luculia é uma personagem que eu acabei gostando muito mais pessoalmente do que a Violet. Então, essa foi a minha fórmula de entender por que eu gostei de Violet. E não é defendendo, não é passando pano pra todos os defeitos que ela teve, mas foi uma parte pessoal minha que acabou aceitando tudo isso, mesmo entendendo todos esses problemas que Violet tem. Nada contra você gostar de animes ruins, bicho. Fica tranquilo. Não, mas aí que tá. Eu não tô me desculpando. Eu tô entendendo como o negócio funciona. Não, mas, cara, eu acho que Guilty Pleasure todos nós Você tá tentando entender o processo mental que causou você a gostar dessa coisa ruim, entendi? Beleza. Exatamente. Uma forma de reflexão até que interessante. Porque às vezes a gente começa a defender... De fato. Não, mas eu acho que a gente acaba treinando o nosso senso crítico e entendendo de fato o que a gente gosta ou não gosta, porque se a gente consegue pegar e falar, poxa, eu entendo os problemas disso, mas eu continuo gostando... É porque aquilo te impactou de alguma forma. E como que foi que te impactou? Aí você começa a fazer esse grafo mental até chegar à resposta, pelo menos mais palpável, pra você. E por isso que eu falo, poxa, eu gostei de Violet, eu sei de todos os problemas que ele tem, e maravilha, a vida que segue, sabe? E as discussões vão indo. Sabe o que eu acho... eu cortando o senhor, mas no assunto. Sabe o que eu fico pensando? Porque assim... A gente colocou na nossa cabeça, todos nós que estamos aqui, que começamos uma porra de um canal de anime na internet, a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que tentar entender o funcionamento da coisa, fazer uma crítica, caralho, quatro. Quando você passa por cima do como de Violet Evergarden e passa apenas para o que em Violet Evergarden, ainda continua sendo histórias tristes. Né? Cada uma dessas histórias contadas, e a história da Violet, são todas histórias tristes e fortes. Violet é uma menina que até hoje eu não entendi muito bem porque que ela age do jeito que ela age. Ela foi criada com lobos, eu não sei muito bem. Mas ela é uma menina
descoberta por um pessoal, usada na guerra como uma super soldada, e aí ela perde os braços e perde a única pessoa que ela amava e tudo mais. O cara vai morrer na guerra, a mãe vai morrer e vai deixar a filha, ela sabe que vai morrer. Então, quando você tira da sua frente o fato de que esse episódio da mãe vem depois de um episódio de um clímax dramático, isso não faz sentido numa estrutura narrativa. Você tira da sua frente o fato de que a ambientação de Violet Evergarden não faz muito sentido, e por isso a existência da Violet é um mistério na série, e você não tem muito como entender como ela funciona e tal. Se tira essas coisas, ainda continuam sendo histórias tristes. E se você se permite se entregar para esse tipo de coisa, funciona ainda. E é meio que inegável. Eu abro a minha review falando isso. Até porque eu conheço pessoas que gostam de Violet Evergarden e que... eu tenho uma amiga minha... Tem amigos que gostam de Violet Evergarden, entendeu? Tem certas pessoas nesta live que eu não quero falar quem. Eu não tô aqui pra acusar ninguém. Não, mas eu tenho uma amiga... que faz tempo que eu não vejo ela, mas de vez em quando ela vê meus vídeos. E aí eu fazia os vídeos metendo pau no Violet Evergarden toda semana, e ela vinha nos comentários e falava: ô, Kitsune, chato é você. Violet Evergarden é bom. De fato. Bom, sim. Mas... Não deixa de ser. Assim, e ela defendia, e defendeu até agora. Eu fiz a review final, ela foi comentar e falou: bosta é minha vida, Violet Evergarden é lindo. E funciona, pra muita gente funciona, emocionou muita gente. Eu vi um tweet de uma pessoa outro dia falando: com o que eu vou chorar toda semana agora que acabou Violet? Porque essa pessoa chorava toda semana com Violet Evergarden. Funcionou. Ponto. Só acho que é uma história pessimamente contada, mas se funcionou com alguém. Espartalhões faz gente rir em algum lugar do mundo. Né? Ué, quanta gente não gosta do filme As Branquelas, por exemplo, que é um péssimo filme, mas que, porra... Eu vi As Branquelas no cinema, foi uma das piores experiências da minha vida. Gente, eu vi As Branquelas no cinema. Gente, Black Cloves vende. Black Cloves? Black Putz. Black Cloves vende, então assim... Black Cloves, tem alguém que gosta. Ou simplesmente só empurraram goela abaixo porque sim, e... Enfim, né? Não, tem gente que gosta. Infelizmente, tem gente que gosta. Fazer o quê? Não tô querendo me sentir superior aqui, mas enfim. Eu gosto de, sei lá, New Game, só pra baixar um pouquinho a bola. Eu gosto de New Game, por exemplo. Eu acho um anime genial. Mas tirando isso... Eu não sobrevivi à segunda temporada, cara. Eu tentei, eu me esforcei, mas não foi. Você tá no erro, pra ter uma temporada superior, mas enfim. Eu já diminuo também. Eu gosto de Gintama. Eu, por exemplo, gosto do filme As Branquelas, que vocês também odeiam. Cara. Eu sei que é um péssimo filme, mas eu me divirto. Aí eu acho que a gente pode acabar a live, né? Agora exatamente. Mas eu acho que é interessante a gente entender isso tudo, porque, assim, eu acho que quando a gente está aqui como uma postura de vamos falar do processo, vamos entender o porquê e o como de Violet, ou de todas as obras que a gente acaba vindo aqui pra internet e falando sobre, né? A gente acaba vindo com uma postura mais, sei lá, analítica em cima da obra, vamos dizer assim. Então é interessante de nosso papel, né, como quando a gente tenta conversar sobre Violet, ou de qualquer outra obra, é entender essas minúcias, esses pontos, assim, e entender o processo das coisas, né? Então é interessante a gente acabar entrando nessa conversa e muitas vezes até excluir um pouco essa parte irracional, né? Essa parte mais emotiva, mais emocional, e entender a parte lógica do negócio. Então as conversas acabam se gerando através disso, mas obviamente ninguém... Porque senão seria só assim... eu adorei Violet Evergarden, e você? Não gostei. Beleza, gostei. Tchau, gente. Até amanhã. Tipo, tem muita gente que quer que seja assim. Sim, mas, pô... Podem querer o que eles quiserem. O blog não consigo. Mas, enfim. O blog é do Thunder, sei lá, o canal é do Thunder, entendeu? Então, assim... Não, mas se eu trouxe vocês aqui é porque a gente corrobora da forma de abordar uma obra de uma forma parecida, e a gente tem a acrescentar na conversa. Mas é inegável, só deixar um parênteses aqui, porque é inegável que o que importa, na real...
é que você que tá ouvindo a gente aqui falar há horas aqui sobre essa parada, é você ter gostado, maluco. É que nem eu falei lá, eu fiz um vídeo no meu canal, dos poucos vídeos que eu botei no ar e que tá criando uma polêmica do caceta, é o da Sakura Card Captor, que eu fiquei xingando as vozes do Sakura Card Captor. Aí só vem gente lá no vídeo, todo dia tem um maluco lá falando, você é um babaca, sabe nada, enfim. Aí eu falei assim, gente, olha só, que bom que você gostou, amigo. Falei, pô, tô feliz por você, que você conseguiu ver o anime. Eu não, eu achei ruim. Exato. Mas beleza, você gostou, porque é isso que importa no final das contas, né? Não é o que o Zé Mané tá falando na internet que importa. Mas enfim, é só um parênteses aqui, eu queria dizer que se você discorda da gente, não sinta mal por isso. A sua opinião é mais importante pra você. Claro, com certeza. A gente só tá querendo aqui mostrar o como, um pouco... Tirar um pouco da parte emocional e falar um pouco mais da... Entender o negócio, né? Então, geralmente a gente tenta fazer isso, o meu trabalho, o trabalho do Diogo, do Rafa, do Kitsune, de tantas outras pessoas que tentam falar e falar mal de anime, né? Os conhecidos odiadores de animes. Geralmente a gente tenta entender o processo do negócio. Às vezes a gente fala merda, mas é a vida, cara. Ninguém acerta sempre. Basicamente a gente tá aqui pra ser chato. Mas é isso. Eu já tá ficando um pouco tarde. Eu acho que entrou um pouco de pauta fria aqui. Inclusive, já quero até fazer um convite aqui. O Diogo falou que queria falar de Ameagari, né? Do After... eu nunca lembro o nome em inglês. After the Rain. After the Rain. É que eu sempre falo Ameagari e acabo me embananando todo. Não sei se você teria essa possibilidade agora, porque tá muito tarde e tal. E o Kitsune também tava querendo... Eu até ia fazer o convite depois pra falar de Sangatsu no Lion. Fala outro dia. Não, aí hoje? Não, hoje não. Tô falando só... Tipo assim, não dá pra estender mais. Não dá pra estender mais. Já? Não. 10 horas da noite? Não é isso que Tá eu quis velho dizer. mesmo, né, bicho? Não dá, pelo amor de Deus. Preciso fazer meu chá e dormir. Não, que isso, jamais. Não, eu tenho que trabalhar ainda. Já também, segurei né? demais vocês aqui, mas fica o convite e depois a gente vai falar mais sobre, pra gente trazer aqui, né, obviamente se vocês quiserem aqui aparecer de novo, da gente falar mais sobre animes, porque é divertido pra caramba ter esses debates e eu até pessoalmente acabo aprendendo muito com opiniões diferentes, com visões diferentes, acho que é muito construtivo essas conversas. Então vamos tentar ver aí se a gente acaba fazendo mais. E agradecer a presença de vocês dois e do Rafa. O Rafa sempre tá aqui, mas enfim, agradeço do mesmo jeito. Eu literalmente só esteve aqui hoje. Ele tava acanhado, gente, meu Deus. Eu tava cumprindo contas. Que maravilha. Mas muito obrigado por essa conversa sobre Violet Evergarden. Eu acho que foi muito esclarecedora, muito enriquecedora também da parte técnica. Muito obrigado pela presença dos dois. Se vocês não conhecem ainda o trabalho deles, acessem aqui na descrição. Vou deixar o videocast, o Nikenkai, para vocês conhecerem mais, conhecer outros trabalhos que eles fazem. É um trabalho muito bom e eu diria, né, como eu já falei, eles são os meus senpais aqui da internet, que já estão há muito mais anos aqui nesse mundo dos animes. Então vale muito conhecer o trabalho deles. Então, gente, não é motivo de orgulho pra ninguém. Quando eu penso que eu tô uma década falando sobre isso, eu falo assim, não sei. Bia tá fazendo isso? Eu tô há 4 anos, já tô achando muito. Mas é isso. Vamos lá, Quer dar uma palavrinha final? Então, vamos lá, Diogo. Cara, agradeço o convite aqui. Violet é um anime que eu gostaria de ter gostado, mas infelizmente não aconteceu. E que agora eu desejo toda a sorte aí para Kyoto Animation na sua nova jornada rumo ao cinema. E que ela faça obras melhores do que Violet Evergarden. Com certeza. Simples assim. E obrigado pelo convite aí mais uma vez. E enfim, é isso aí. Disponha. Kitsune? Muito obrigado pelo convite. Acessem VideoQuest. VideoQuest no YouTube. padrim.com.br/VideoQuest. Eu juro pra vocês que eu também às vezes gosto de coisas. E por isso que eu quero arranjar o tempo e ter a disponibilidade e tudo mais de conseguir fazer a live sobre o Sangatsu, porque eu já vou adiantar pra vocês, a gente tá aqui a 1h40 nessa chamada. A live sobre o Sangatsu no Lion vai ser mais ou menos 2 horas de meu Deus, é o máximo! E anime é basicamente como foi a nossa review. Foi, cara, foi. Vai ser bem legal. E eu gosto muito. Então, eu também gosto de anime. Parece que não, mas eu gosto. Então, assistam o VideoQuest. O nosso último VideoQuest foi um VideoQuest muito pedido,
que foi o videoquest do Jojo Parte 4 Diamond is Unbreakable, que recuperou a minha fé em Jojo, Meu que tinha Deus. morrido com a parte 3. Mas, ó, tem coisas boas que podem ser contadas em Jojo, olha só. Então vai lá ver a nossa meia hora falando bem e mal, mas mais bem que mal, de Jojo Parte 4. E quanto a Violet, só esquece, bobagem. Viu? Ó, tem gente que Porra, gosta Pode de... pra outra, pode pra outra. Tem gente que gosta de Jojo e não gosta de Violet, gente. É a vida. Terminamos com o Kitsune com essa frase: Jojo over Violet. Nossa, muito, mas muito! Eu só não digo que que Violet é melhor que a parte 3, eu não sei, tá ali. Tá ali, é tão... Eu queria morrer no mesmo nível. assistindo- Assim. Mas Senhores, não o assistam resto, Aiko, pode- então. Valeu, galera! Um abraço. Todo mundo Falou, aí. gente! É isso. É isso. A Rafa também dá a sua última palavrinha aí. Ai, ai. Uma das minhas 10 primeiras. Eu queria ter falado mais, desculpa pela vergonha que eu acabei tendo Queria ter na falado live. mais. Desculpa. Não, é literalmente essa música que passa na minha cabeça agora. Eu queria ter falado mais, só que eu fiquei muito nervoso e eu também não manjo de animação, direção. Eu sou só o cara que fala a sinopse e enche o saco nas reviews pra ser xingado. Pelo Deve amor ser uma de Deus. pessoa mais feliz. Eu sou. Provavelmente, não sei. Pelo amor de Deus. Eu fico feliz de poder ter participado aqui nessa conversa super bacana e quem sabe, se vier a ter outras conversas, que eu fale mais e continue tendo melhores coisas, eu não sei mais. Não É sei. isso aí. É nóis, mano, é nóis. Mas é nóis. isso. Valeu, mestres. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos ficando por aqui. E um bom anime. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês. Valeu, gente.